Olá, eu sou a professora Melissa, professora de Radiologia Odontológica na Universidade Federal de Pelotas e junto com as minhas colegas professora Caroline e professora Elaine, mantemos esse canal do YouTube, o Radiologia Odontológica UFPEL. E viemos aqui começando uma série de vídeos onde vamos abordar os sistemas radiográficos digitais ou radiografias digitais, não as tomografias computadorizadas, mas radiografias convencionais, intra e extrabucais, realizadas não mais com filmes radiográficos e consequentemente processadas, mas sim com detectores, os chamados sensores e as placas de fósforo, em que deixamos de ter a radiografia física e passamos a ter a radiografia vista através da tela do computador ou a radiografia digital. Num tempo em que está sendo bastante incentivado o uso das imagens digitais ou das radiografias digitais, não só pelas clínicas de radiologia, mas por cirurgiões dentistas de outras especialidades também. É importante a gente falar e conhecer um pouco sobre radiografias digitais, ou sistemas radiográficos digitais, melhor dizendo. E eu acho que essa imagem é uma imagem bem representativa, do período que a gente está passando, em que ainda temos muitas vezes a realização de radiografias através da utilização de filmes, consequentemente filmes que precisam ser feito processamento, ainda temos a forma analógica de trabalhar, mas ao mesmo tempo, cada vez mais e ganhando cada vez mais incentivo e mercado para isso, as radiografias estão deixando de ser físicas, e passando a ser radiografias vistas através do computador, ou seja, as radiografias digitais. E essa foto, acho que ela, como eu falei antes, ela é bastante representativa porque ela mostra que isso é uma questão não exatamente de se, mas quando vai acontecer totalmente a substituição do analógico pelo digital. E sabemos que em alguns locais do mundo isso já é uma realidade total por vários motivos, É lógico que o digital também possui algumas desvantagens e alguns problemas, mas a tendência é cada vez mais haver a substituição do analógico, do que é o analógico do filme, pelo passo da digital, especialmente porque a odontologia como um todo ela está cada vez mais se tornando, os planejamentos e os exames de uma forma digital, não só os exames, mas a execução dos procedimentos também, planejamos digital e para acontecer no paciente cirurgias ou outros procedimentos, os próprios escaneamentos digitais, os planejamentos como um todo dos procedimentos, eles já estão muito digitais. E a radiografia digital também caminha nesse sentido de cada vez mais ser utilizada, não só em clínicas de radiologia odontológica, principalmente, mas também nos consultórios de outras especialidades. E se a gente ouve falar em radiografias em odontologia, melhor dizendo, digital, nos últimos tempos, a radiografia digital certamente é uma pioneira nesse sentido, porque passamos a falar de odontologia digital muito mais nos últimos anos, já no nosso século XXI. Só que ainda na década de 1980, mais precisamente 1987, a radiografia digital ela já começou a ser produzida, já começamos a ouvir falar em radiografia digital com um detector ou um sensor, o radiovisiograph, de um sistema francês da Trofi,
e que, então, se a gente ouve falar em odontologia digital, talvez a mãe da odontologia digital seja muito a radiografia digital, né? Porque a avó talvez seja a tomografia computadorizada, que ainda é anterior à própria radiografia digital. Então, quando a gente pensa, né, em radiografias digitais, quais seriam as diferenças entre o que é analógico, né, e o que é digital? Nessa parte de introdução, uma das coisas mais importantes para a gente saber, que a gente conhecer e a gente pensar é que não é simplesmente passar o físico, né, um filme físico visto no negatoscópio simplesmente para a tela do computador, né? Isso não é uma radiografia digital, né? Isso não é uma forma de radiografia digital, porque as imagens digitais ou as radiografias digitais, os sistemas digitais mudam a forma de registrar e de processar as imagens. Quando a gente fala em radiografias convencionais ou radiografias analógicas, o receptor de imagem, né, onde a imagem vai ficar registrada, é o filme, e esse filme precisa passar pelo processamento dentro de líquidos, processamento químico. Já quando a gente fala em radiografias digitais ou em sistemas digitais, a gente substitui o filme por detectores, né? E esses detectores eles não passam mais por um processamento químico. O processamento todo é feito através de cálculos matemáticos dentro de um sistema de computadores. Então, quando a gente pensa em imagens digitais, temos que entender que a gente troca a forma de registrar e a forma de processar a imagem radiográfica, seja ela intra ou extrabucal, né? Só antes de prosseguirmos exatamente na radiografia digital, a gente precisa fazer um pequeno adendo, um pequeno pensamento, de que existe uma forma, né, que muitos chamam de imagens radiográficas digitais indiretas, né, mas talvez o mais correto, e os livros trazem muito mais hoje sobre imagens digitalizadas ou imagens híbridas, aonde a forma de aquisição e a forma de processamento é a forma convencional, ou seja, a gente utiliza filme e utiliza líquidos para fazer o processamento químico, é obtida uma imagem física e essa radiografia passa por um processo ou essa imagem radiográfica, melhor dizendo, passa por um processo de digitalização. Por isso ela é chamada híbrida. A imagem final, ela aparece na tela do computador, ela é digital, mas a forma de adquirir ela foi uma forma convencional, por isso ela pode ser chamada híbrida, digitalizada, ou como falei anteriormente, muitos chamam de imagem digital indireta, né? Todos os termos estão corretos. Então, a radiografia é obtida de forma convencional, se obtém o filme físico e esse filme físico é transformado numa imagem digital ou digitalizada, né? Para fazer isso, a gente pode usar os chamados scanners de transparência, né? São menos comuns a utilização. O mais comum não é utilizar esse scanner, até porque não é um scanner de mesa convencional. Precisa ter na tampa precisa ter uma espécie de um negatoscópio, uma luz que passa através dessa imagem para que ela possa efetivamente formar uma imagem radiográfica, né? Ela não fique fosca, não fique escura na tela, porque se a gente for tentar usar um scanner de mesa é o que vai acontecer. E esses scanners de transparência, então, são utilizados para fazer a digitalização das imagens. Mas o mais comum é a gente, através de uma câmera fotográfica, seja a câmera convencional ou seja a câmera de um celular, que é o que mais se utiliza hoje em dia, né? As câmeras dos celulares, até porque essas câmeras são bastante avançadas. Então, fazendo foto direto com a câmera ou ativando a câmera através de diferentes aplicativos que já existem também para fazer o escaneamento, né, seja de radiografia ou de outras mídias, né, até mesmo de uma revista, de uma foto,
A gente pode fazer não simplesmente pela câmera, mas por um aplicativo. Mas o importante é que quando se faça, né, essa captura por câmera, sempre se utilize o negatoscópio para que passe luz efetivamente pela radiografia e a radiografia tenha qualidade de imagem quando ela for observada, ao invés da forma física, na tela do computador. Então, isso é chamado de radiografia digitalizada ou radiografia digital híbrida, ou simplesmente um método híbrido, ou radiografia digital indireta. Certo? Então, esse foi o primeiro de uma série de vídeos, como eu falei, e a partir do segundo vídeo, né, dos outros vídeos, vamos abordar a forma efetiva de aquisição das imagens digitais, os detectores de imagem e o pós-processamento das imagens.